Então, vamos continuar com essa parte aqui da revisão de alguns critérios que são fundamentais para estabilidade, né? Certo? Então, com esse objetivo é necessário tratar um pouco alguns aspectos que são talvez preliminares. Nesse caso, o critério ENAICO, só que no mundo ou no plano ES, que geralmente é associado, né, à representação no domínio da frequência e no domínio no plano ES, que é o plano complexo, né, mas que de certa maneira nós utilizamos, né, para representar sistemas em tempo contínuo. Então, quando a gente utiliza o plano ES, a gente tem um critério Nyquist associado a ele, né? E da mesma maneira, a gente tem também um critério Nyquist mais associado a é, aos sistemas discretos e, por que não, aos sistemas que são digitalizados, né? Então, nesse caso, quando a gente fala do critério Nyquist, seria bom relembrar um pouco como é que funciona isso, né? Basicamente, o critério Nyquist, assim, sistematicamente, usando uma citação bem concreta, seria o quê? Seria, temos o plano S, né? Dentro do plano S, a gente estipula que existe um contorno que é o conhecido como contorno de Nyquist, né? Certo? O contorno de Nyquist, na verdade, ele é utilizado para quê? Para determinar uma região onde a gente não tem, onde não podemos ter polos, né? Então, nesse contorno de Nyquist, a gente tem isso aqui, ó, certo? Então, esse contorno é o famoso contorno de Nyquist, certo? No contorno de Nyquist, evidentemente, a gente sabe que isso aqui é a componente sigma e aqui j ômega, né? Só para contextualizar com a literatura, sendo que tem uma parte que é real, que é sigma, e uma parte imaginária que é ômega, né? E aqui temos a origem, certo? Então, começamos em menos j ômega, passamos pela origem, ou seja, zero, vamos a ter mais j ômega, né? E temos uma circunferência com um rádio que tende a infinito, certo? E é isso aí, né? Então, nesse sentido, esse seria nosso contorno e a segunda questão é o segundo componente, a segunda parte, né? Nessa citação que eu estou fazendo aqui é a utilização do gráfico da função de transferência no mesmo plano complexo, certo? Só que o domínio dela vai ser o contorno de Nyquist. Então, o que a gente vai ter no final? Vamos ter uma função de transferência, aqui vai ter sigma e aqui vai ter j ômega, e vamos a mapear, né, com relação a esse contorno de Nyquist a função de transferência em questão. Então, assumindo GDS, estou falando de GDS porque estamos falando de um sistema contínuo, né? Então a gente faz um mapeamento de que da função de transferência, certo? E verificamos nessa função de transferência, assumindo tal, seja, vamos colocar, seja FDS igual a 1 mais GDS. Por quê? Porque a gente sabe que malha fechada, os nossos polos, na verdade, eles estão, de certa maneira, vinculados também aos ceros, né, do sistema em malha aberta, né? Por quê? Porque sabemos que a estrutura é 1 sobre GDS sobre 1 mais GDS, né? Então, a gente não vai estudar os polos de GDS só, a gente vai estudar os polos da função de transferência 1 mais GDS. Consequentemente, a gente faz um gráfico, né, dessa função FDS, né, e a gente assume
dar um comportamento para ela, né? Nesse caso, a maneira de exemplo, vamos assumir que isso seja uma coisa assim, né? Tipo, hipoteticamente falando, né? Que seja uma coisa assim. Hipoteticamente falando, isso aqui é um exemplo só para representar os três elementos fundamentais que a gente precisa para usar o critério Nyquist. Então, essa função aqui que eu estou graficando, né, a maneira de exemplo, é só para representar o que? O mapeamento da função de transferência da malha fechada em função daquilo que representa, a que representa a malha, o critério Nyquist, né? Portanto, aqui a gente vai fazer isso aqui, né? Pronto. Beleza. Então, isso aqui vai representar a função de transferência FDS, que consequentemente é a função de transferência associada à malha fechada, né? Então, vamos supor que isso aqui é o plot, né? O gráfico que acontece quando colocamos essa função FDS no contorno de Nyquist, né? E o terceiro elemento nessa receita aí do critério Nyquist seria o que levar em consideração uma expressão matemática muito simples que diz que n, que é o número de voltas, é igual ao número de zeros menos o número de polos. Esse n aqui tem o quê? Tem a ver com número de voltas, né? Ou de envolvimentos ao redor de menos 1. Então, aqui eu vou colocar o menos 1 como exemplo, né? Mas por que isso? Porque assim, quando a gente quer encontrar, né, quando a gente fala o critério de Nyquist, né, a maneira de observação esse comentário, né, quando a gente fala do critério de Nyquist por si só, né, vamos supostamente assumindo, né, uma função de transferência qualquer delta ds, então o critério de Nyquist se reduz a pensar no seguinte: o número de envolvimentos ao redor da origem. Por quê? Porque você geralmente, para calcular os polos, você faz o quê? Os polos são obtidos diretamente, né, da solução de delta S igual a zero, né? Então como se igual a zero, então significa que a solução desse polinômio aqui vai me dar os polos. Logo, o critério de Nyquist está associado a número de envolvimentos ao redor do zero. Ok, só que no nosso caso, aqui já não é necessariamente zero. Por quê? Se eu quero calcular o número de polos de FDS, então duas coisas. É mais, uma outra observação, mas agora associada a isso que estamos falando aqui. Essa observação é o seguinte: FDS igual a zero, que seria a equação característica, né? Se reduz, em outras palavras, a 1 más GDS igual a zero. Logo, GDS igual a menos 1. Então, observe que aqui no critério de Nyquist você geralmente fala número de envolvimentos ao redor da origem porque está igualado a zero. Aqui é número de envolvimentos da função GDS ao redor de menos 1. Então, qual a diferença? Quando você quer analisar com o critério de Nyquist em malha fechada, você tem que utilizar a função de transferência em malha aberta, só que não com envolvimentos ao redor da origem e sim ao redor de menos 1. É a única coisa. Por outro lado, se assumindo que GDS pode ser escrito de uma maneira assim genérica, um ganho vezes um numerador sobre um denominador, então temos rapidamente por essa equação aí, ó, logo temos que
ds, substituindo, né, esse GDS aqui na expressão, temos que ds mais k vezes nds vai ser igual a zero. Observem que aqui temos a mesma equação característica igual a zero, só que agora o que entra em jogo é o que? A questão com a relação que tem os zeros com os polos em malha aberta, né? Ou seja que aqui a questão de analisar a estabilidade do meu sistema em malha fechada pode ser feito a partir da minha função de transferência em malha aberta, né? Essa é uma das vantagens do critério Nyquist. E por outro lado, observamos que os zeros da função de transferência em malha aberta são também, né, polos da função de transferência em malha fechada. Então, essas duas coisas que eu acabei de comentar aqui são importantes ao ponto de que a gente agora sim pode dizer qual o significado dessa expressão aqui, né? N é o número de envolvimentos, então, número de envolvimentos ao redor de menos 1, certo? E eles podem ser envolvimentos positivos ou negativos. Nesse sentido, quando se diz que N é positivo, é porque houve envolvimentos ao redor de menos 1 positivos, ou seja, no sentido horário, né? Já se for negativos, sentidos contrários, né? Sentidos positivos são sentidos anti-horário, perdão, sentidos negativos são sentidos horários, né? E, bom, e evidentemente aqui é o número de zeros, né? Que existem dentro do contorno de Nyquist e aqui o número de zeros, número de polos, perdão, dentro do contorno de Nyquist. Qual a ideia? Se eu quero que meu sistema em malha fechada seja estável, eu preciso que não tenha polos aqui nesse contorno de Nyquist, né? Que a gente colocou aqui como sendo, eu vou colocar assim, né? Tipo, esse aqui é o contorno de Nyquist, né? Então, aqui não devem existir polos para garantir estabilidade, né? Basicamente é isso, né? A ideia por trás disso aí se resume simplesmente ao fato de que você não pode ter polos aí. Então, a ideia do critério de Nyquist é utilizar estrategicamente essas três coisas e verificar em que momento o acréscimo de um ganho, um amortecimento ou até modificar a frequência natural do sistema pode levar à instabilidade absoluta do sistema, né? E que fique bem claro, o que estamos falando aqui é estritamente relacionado ao fato de você ter estabilidade absoluta em jogo, né? Não, não estamos falando aqui de estabilidade relativa, na verdade, é só estabilidade absoluta. Uma outra coisa que você pode ver também em sistemas digitais é justamente a utilização do critério Nyquist, só que obviamente o contorno de Nyquist não é mais aquele semiplano direito, e sim o semiplano, perdão, a circunferência, só que uma circunferência com envolvimentos em sentido horário, justamente para poder fazer os estudos ao redor da região que não permite a existência de polos, né? É análogo. Então, assim, primeiramente estou formulando isso aqui já para fazer a conexão, né? E aí sim, né? Então, como é que funciona isto? Vejamos o caso mais claro que seria o sistema de segunda ordem, né? Assumimos que o sistema é de segunda ordem. Então, vou colocar aqui, né? Se GDS, que é o meu sistema, ele possui uma função de transferência, né? Que é definida por isso aqui, e um sistema de segunda ordem, né? Por exemplo, né?
É um sistema de segunda ordem, evidentemente, com um polo na origem e um outro polo em menos 2 zeta ômega n. Pô, então aqui, usando o critério de Nyquist, vamos ter muita informação a respeito disso e aí com certeza fica bem mais claro qual o objetivo desse trabalho aqui, né, desse critério, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, o contorno de Nyquist, então, o contorno de Nyquist, para ver como se comporta. Então, aqui tem J ômega e aqui temos sigma. E evidentemente no contorno de Nyquist, pues vamos ter essa estrutura que já é definida, né, padrão, uma estrutura que é bem. Vou colocar ele assim um pouco mais grosso, só para aparecer, deixar mais clara a intenção do contorno, né? E é isso aí, né? Sabemos que tem um raio que tende a infinito, né? E aqui é zero, aqui é mais j ômega e aqui é menos j ômega. Só que minha função de transferência é aquela que está aqui. Então agora vamos fazer um mapeamento. Então a gente faz por partes, né? Por trechos, né? Então o primeiro trecho seria esse aqui, né? Esse primeiro trecho, ou melhor, não, vamos começar aqui, ó. Isso. Então começamos em menos j ômega zero. Então de menos j ômega até zero. O que acontece nesse trecho? Vamos colocar isso dentro da função de transferência, que seria GDS. De menos j ômega para zero, quando seja j ômega, ele vai ter um valor, certo? Que vai ser, em outras palavras, k ômega n quadrado sobre j ômega vezes j ômega mais 2 sigma ômega n. E quando chega em zero, ele vai ter o quê? Zero vezes alguma coisa zero e um número dividido por zero é, vai dar infinito, né? Infinito nesse caso, vamos colocar como vamos colocar, a ver, peraí, j ômega para zero, isso mesmo, né? Infinito. Mas vamos deixar claro também outra coisa, isso aqui é um ômega, esse ômega aqui ele tende a menos infinito, né? E aqui está tendendo a ômega tende a mais infinito, né? Esse ômega aqui, né? Que eu estou colocando aqui, né? Certo? Então essa relação é importante, né? Então pronto, de menos j infinito para zero, né? Sendo que ele vem de menos j infinito, então isso aqui automaticamente é zero, né? Pronto. Então nesse primeiro trecho ele vai de 0 até infinito. Pronto. Nesse outro trecho aqui, que eu vou colocar aqui na cor, vamos colocar na cor vermelha, essa cor aqui, esse trecho aqui, ele corresponde a uma pequena parcela, né? Onde a gente pode dizer que S é igual a um raio qualquer, E elevado a J, né? Só que é um ângulo θ, sendo que θ varia entre menos π sobre 2 até π sobre 2. E a gente sabe que, bom, nesse caso aí, o ρ ele vai tender a onde? Ele tende a ser zero, certo? Mas a gente pode ver aí o que acontece, né? Tipo, bom, estamos com um raio que está tendendo a zero, né? E se eu coloco isso aí, vai dar o quê? Vai dar, em outras palavras, vou criar um ponto aqui, né? Eu vou colocar aqui um ponto para representar ρ e elevado a menos j π sobre 2. E esse outro pontinho aqui, ele vai de ρ e elevado a j π sobre 2. O que vai acontecer aí é que vai ter uma circunferência com um raio que é ρ,
certo? Só que esse ρ, ele tende a ser zero. Consequentemente, nesse trecho, vou colocar aqui entre ρ e elevado a menos j pi sobre 2 até ρ e elevado a j pi sobre 2, acontece o quê? Que a minha função de transferência ela vai de 0 para 0 em S, né? Porque o raio, né, o módulo desse número complexo aí é zero, né? Ou tende a ser zero, né? Então, nesse caso, ele vai de k ômega n quadrado sobre, nesse caso, podemos colocar ρ e elevado a menos j pi sobre 2 vezes ρ e elevado a menos j pi sobre 2 mais 2 zeta ômega n. Só que a gente não vai colocar assim, né? A gente vai colocar limite de ρ quando ele tende a zero. Isso aqui é o mesmo que infinito, certo? Só que começa onde? Em menos π sobre 2, né? Menos π sobre 2. Então, e termina onde? Na mesma função de transferência, só que com termina em π sobre 2 positivo, né? Então, aqui a gente poderia colocar que termina, vamos colocar aqui, a ver, tá, 0, 0, aí podemos colocar simplesmente limite de ρ quando tende a 0 de k ômega n quadrado sobre ρ e a j pi sobre 2 vezes ρ e a j pi sobre 2 mais 2 zeta ômega n e ó, fecha parênteses. Bom, isso aqui certamente é igual a infinito também, mas existe uma diferença, né? Quando aqui está em menos jπ sobre 2, esse resultado aqui, ele tende, está dizendo é a menos jπ sobre 2, então passa para cima, vai dar π sobre 2 positivo, né? Ou seja, a gente vai começar a passar de π sobre 2 para menos π sobre 2. Então, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo, né? Já o último trecho, o que a gente pode analisar aqui, é o que vai de 0 até mais j ômega, né? Nesse caso, a gente está passando de k ômega n quadrado sobre 0 vezes 0 mais 2 zeta ômega n. E aí temos que isso aqui, evidentemente, é infinito, né? E daí passa para onde? Para k ômega n quadrado sobre j ômega. Então vai ficar j ômega mais j infinito, né? E aqui j infinito mais 2 zeta ômega n. E isso nos vai dar exatamente zero. Se a gente analisa isso aí e pegamos a última parcela do contorno em Nyquist, pois a gente vai ter o que? Isso aqui. Vamos dizer que quando ele vai de mais j infinito até menos j infinito, você vai ter um comportamento como em mais infinito você vai ter o que? Zero. E em menos infinito vai ter zero. Ou seja, ele vai ficar em zero e vai para zero. Permanece no mesmo ponto, ou seja, na origem do plano S. Se a gente pegar essas quatro informações, quatro trechos que a gente pegou, né? 1, 2, 3, 4, né? E a gente coloca no plano complexo, né? Então a gente vai ter o seguinte, né? No primeiro trecho que de menos infinito para zero, a gente foi de zero para infinito. Então eu vou pegar aqui na cor vermelha e vou colocar quando no contorno em Nyquist eu estou em menos j infinito e vou para zero, eu fui de zero para mais infinito. Ou seja, eu fui de zero
a origem para mais infinito. É óbvio que isso aqui é uma curva, né? Mas essa curva estou desenhando assim, né? Só para ter uma ideia. Então, ele foi de 0 para infinito. Certo? Beleza. Por outro lado, quando ele estava em esse pedacinho aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2, o que aconteceu? Ele foi de mais infinito para menos infinito. Então eu posso fazer o quê? Uma pequena linha aqui, ó, e dizer, ó, ele fez isso aqui, ó, gente. E foi até, porque aqui seria mais j infinito. Mais j infinito não, mais infinito. Vou colocar só mais infinito. Aqui ele foi para menos infinito. E estando em menos infinito, o outro trecho foi de 0 até mais j infinito. Que nos deu o quê? Nos deu... nos deu aqui... de infinito para... zero, né? De infinito para zero. Certo? Então nos dá isso aqui. Para zero. E o outro que fica de 0 para 0, ou seja, aqui, né? Então nosso contorno em Nyquist, usando nosso contorno em Nyquist dentro da função de transferência em malha aberta, obtemos isso aqui, né? GDS. Só que aí não nos vamos questionar quantos envolvimentos tem ao redor da origem, e sim quantos tem ao redor de menos 1, para poder saber ao respeito da função de transferência em malha fechada, né? Certo. Se observamos então, temos que, nesse caso, o número de envolvimentos é igual a zero, né? Porque não tem envolvimentos, certo? O número de polos que temos dessa função de transferência é, dentro do contorno de Nyquist temos que, bom, essa função de transferência tem um polo em 0 e tem um outro polo em menos 2 zeta ômega n. Ou seja, em amarelo eu vou colocar um polo aqui, que seria 2 zeta ômega n, e um outro polo aqui, que seria o 0. Conclusão. Existem polos dentro do contorno de Nyquist? Não. Então, o número de polos é automaticamente igual a 0. E pela expressão, sabemos que n é igual a número de ceros menos número de polos. Consecuentemente, sabemos que o número de ceros, que é igual ao número de envolvimentos más o número de polos, vai dar igual a 0 também. Ou seja, se o número de ceros que existe na função de transferência em malha aberta que envolve menos 1, ou melhor, em outras palavras, para concretizar melhor isso aqui, a gente sabe que o número de polos no contorno de Nyquist é 0 e o número de envolvimentos da função em malha aberta ao redor de menos 1 é 0 também. O que acontece? A gente sabe, pela observação que eu fiz anteriormente, que o número de zeros em malha aberta também faz parte do número de polos da função de transferência em malha fechada. Então, o número de zeros tem que ser também igual a 0.
se for diferente de zero, então ele não é estável. Por quê? Porque o número de zeros, se o número de zeros em malha aberta for diferente de zero dentro do contorno de Nyquist, significa que tem polos também dentro do contorno de Nyquist. E isso significa instabilidade. Então, por esse motivo, já que o número de zeros é igual a zero, então automaticamente a gente diz que o sistema ele é estável. Né? Dessa maneira, podemos afirmar que o sistema em malha fechada, podemos afirmar que GDS sobre 1 mais GDS, que é o sistema em malha fechada, né, é estável, né, certo? Só isso. É basicamente isso aí.